Olá, amigos e amigas da ufologia, amigos do conhecimento do planeta Terra e do espaço exterior. É com grande satisfação que estamos aqui. Mais uma vez, um encontro ufológico e também espiritualista, né? Mais uma vez, se faz presente o detentor do canal Projeto Terra Oculta, aí do YouTube. Ele há muito tempo desenvolve, né, um trabalho divino de informações, né? E é de conhecimento de muitos, né? Para quem não conhece, é só digitar lá, né? Terra Oculta e verá, né? Vários vídeos com temas interessantes, né? Às vezes polêmico, né? Mas são coisas que ele canaliza, né? Tem orientação aí dos amigos da Resistência. É o nosso amigo Caio, né? Que daqui a pouquinho estará trazendo mais um tema super interessante. Diferentes ciclos temporais entre o nosso mundo físico e essas outras realidades paralelas ou interdimensionais. A você que está no chat nesse momento, eu agradeço de coração a sua audiência. Peço, né, para convidar os seus amigos para o Hangout de hoje. E também deixem aí já as suas questões, que a nossa moderadora Vera Pinho trará, né, as melhores perguntas para o Hangout de hoje. Compondo essa bancada, mais uma vez faz presente uma grande colaboradora, minha amiga, a Cris Foramigro, de Sorocaba, São Paulo. Boa noite, Cris. Boa noite, Batista. Boa noite ao pessoal da bancada, ao Geraldo, o Caio, a Vera e o Valmir. E mais uma noite que estaremos juntos aprendendo. Boa noite ao pessoal do chat, que continue na boa vibração, porque eu acompanho também de vez em quando o chat e é muito gostoso. Eles conversam muitas coisas importantes. Mais uma vez, então, estamos aqui juntos, na mesma vibração. Também, nesse hangout de hoje, um estudioso da espiritualidade com a bagagem de conhecimentos invejável, sempre agregando, nosso querido Geraldo. Boa noite, Geraldo, seja bem-vindo. Boa noite, Batista. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje num assunto que é bastante interessante, que eu, como pesquisador de transcomunicação pioneiro, tenho muita experiência nessa questão de diferença de tempo. E vamos lá para a gente começar a conversa. Vamos aí. Também perguntará, agregará o nosso colaborador, Valmir Costa, estudioso de vários temas. Mais uma vez, bem-vindo, Valmir, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite, pessoal, nosso pessoal aqui da bancada dessa noite, e principalmente o nosso ilustre convidado, Caio. E, claro, boa noite para todas as pessoas que começam a nos acompanhar na noite de hoje. E, claro, da minha parte aqui, esperando que a gente tenha um hangout extremamente produtivo, proveitoso e que a gente possa gerar bastante conhecimento para poder, de alguma forma, educar as pessoas. Bom, o hangout de hoje terá uma duração de 1 hora e 30 minutos. O Caio fará falas, né, sendo que a cada 20 minutos ele abrirá para as perguntas da bancada e também do chat do YouTube. Então os amigos aí podem, a partir de agora mesmo, já postar aí as suas perguntas, que a Vera Pinho trará. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Boa noite, Batista. Boa noite a todos da bancada, em especial ao Caio, que é o convidado de hoje. Boa noite aos meus amigos do chat e uma ótima noite de aprendizado a todos. Com grande satisfação que o canal do Batista, mais uma vez, recebe, né, uma pessoa que dispensa comentários, né? É o nosso amigo Caio, que há muito desenvolve, né, um trabalho maravilhoso. Quero que ele se apresente e inicie suas falas, para daqui a pouquinho perguntarmos a ele. Bem-vindo, Caio. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do chat. E
estou muito feliz hoje de estar mais uma vez aqui reunido com todos, né? Para nós trocarmos experiências, né? Porque, na verdade, se faz ciência não só observando, mas trocando experiência, adquiridas de várias observações e vários pesquisadores. E hoje no Hangout, nós vamos comentar sobre o quê? Ciclos temporais, né? Por quê? Porque, primeiramente, todos nós estamos inseridos, né, dentro do tempo. Todos nós sentimos o efeito temporal. Apesar de ser uma coisa meio que, ninguém explicou até hoje o que é realmente o tempo, né? Tanto em física, né, até física quântica, né, tenta se explicar o tempo, mas realmente chegamos a várias teorias, mas realmente é uma coisa ainda meio que misteriosa, né? Mas o que sabemos hoje em dia é que o tempo está correlacionado ao quê? Correlacionado com a matéria, né? Então, a matéria, na verdade, ela existe em função do tempo ou vice-versa, né? Ou seja, o fluir do tempo está correlacionado com a agregação da matéria, né? E a frequência material. Então, quando nós falamos em frequência, então subentende-se que se há diferentes tipos de matéria, talvez há diferentes tipos de tempo, porque tais matérias estão em frequências diferentes. E isso foi observado em quê? Em vários aspectos hoje em dia, em pesquisas científicas, em diversas áreas. E para darmos início, nós temos essas áreas voltadas para a transcomunicação instrumental. Para quem não sabe, transcomunicação instrumental é a comunicação entre nosso mundo físico e essas outras realidades paralelas através de equipamentos eletrônicos, trabalhando em conjunto com os pesquisadores que fazem o papel dos médiuns, porque transcomunicação sem pessoas, até hoje, não se conseguiu praticamente nada em termos de avanço tecnológico nessa área, por N motivos, né? Mas, enfim, você tem também a observação dessas diferenças temporais quando nós fazemos o quê? Quando nós fazemos canalizações mediúnicas, ou damos comunicações mediúnicas, ou seja, espíritos, através de médiuns, né, dão comunicação, falando sobre suas vidas que tiverem vida aqui no planeta e outras coisas mais, e observamos essa diferença de tempo também, advinda de suas experiências e de suas observações. Em muitos casos, os espíritos ainda imaginam que se encontram em sua época, ou perto de sua época, quando desencarnaram. Temos um terceiro aspecto que nós vamos discutir aqui, que é o aspecto ufológico, né? Você vê vários casos na ufologia em que o abduzido é retirado da nossa realidade física, até temporal, de maneira temporal, ou seja, há a perda da noção de tempo. Às vezes o abduzido ele é retornado, mas é retornado muitas horas depois, mas para ele só passaram-se alguns minutos. Se verificarmos até inclusive o seu relógio, quando alguns possuem relógio de pulso, coisas parecidas. E finalmente, nessa discussão nós vamos discutir também sobre a perda da noção do tempo entre uma dimensão e outra. Por que ocorre isso, né? Assim como nós desdobramos do corpo físico para outras realidades, existem em realidades diversas esse mecanismo, esse mesmo aspecto de desdobramento, ou seja, um espírito ele dorme às vezes, dependendo da esfera espiritual que ele se encontra, e ele desdobra e entra numa outra faixa frequencial de matéria, né? Se utilizando de um corpo menos denso, porque, como sabemos, nós temos vários corpos. Muito se fala em 7 corpos, né? E cada corpo com uma densidade material
um substrato diferente de matéria, né? Mas não deixa de ser um corpo, né? Então, são esses 4 aspectos que vamos falar hoje sobre ciclos temporais. E eu estou muito feliz aqui com a presença do Geraldo também, porque o Geraldo, na minha opinião, é uma pessoa de grande experiência nessa área, porque realmente eu sou um pesquisador mais eclético, né? Eu, apesar de eu dar minhas pinceladinhas em transcomunicação, eu sou um mero estudante, vamos assim dizer, perto de pessoas como o Geraldo, por exemplo, pesquisadores como o Mark Macy, que eu às vezes me comunico também, e outros pesquisadores na transcomunicação. Então, eu posso comentar algumas coisas que eu observei, mas eu gostaria também que o Geraldo hoje trouxesse alguns exemplos de suas experiências aqui em transcomunicação, nesse primeiro bloco que eu vou dividir em 4 partes, né? Então, primeiramente, o que se observou em transcomunicação? Eu vou falar um pouco sobre transcomunicação, mas eu gostaria que o Geraldo também falasse sobre o assunto. Observou-se que há uma diferença temporal entre uma realidade e outra. E muitas vezes as comunicações se tornam muito difíceis. Por quê? Porque o fluir do tempo é diferente. Há casos que observam-se segundos de diferença, 13 segundos. Há casos que se observa uma diferença muito gritante. Por exemplo, no caso daquele pesquisador das pesquisas relacionadas pelo Grupo de Transcomunicação Internacional, que revelaram a presença e a existência de Marduk, por exemplo, você verifica que o planeta Marduk, que deixou de existir fisicamente há muito tempo atrás, ele existe em uma outra realidade temporal e dimensional, hoje em dia. Deixamos na dúvida, inclusive, se as comunicações de Marduk são do Marduk etérico, tão somente etérico, ou se é um Marduk de uma outra fase temporal, assim, de uma outra época mais física, mais densa. Me parece que é o etérico porque muitos espíritos que desencarnaram, né, em várias realidades foram parar em Marduk, né? O Mark Macy menciona em alguns comentários, inclusive no seu blog, né, na sua página, né? E verificou-se o quê? Que essas comunicações que vêm da estação do Rio do Tempo, né, elas vêm e vinham, aliás, com maior frequência entre os anos de 1995 até 2000, né, e depois cessaram muitas comunicações. Mas essas comunicações vinham o quê? Então, de um outro ciclo temporal, de uma outra época. Inclusive, verificou-se em transcomunicações que não somente o ciclo temporal, às vezes tem uma grande influência diferente, mas também até realidades dimensionais. Quando eu falo realidades dimensionais, estou me referindo ao planeta Varide, né? Para quem sabe, para quem está inteirado em transcomunicação, sabe que o planeta Varide, né, é um planeta que coexiste com a nossa Terra, né, numa outra realidade paralela, talvez até um universo paralelo, que eu acredito, em que uma pesquisadora morreu e acabou parando em Marduk. A doutora, se não me engano, é a Jenny Slater, agora me esqueci o nome dela. Mas, enfim, a doutora parou em Marduk e ficou responsável, diretora pela estação do Rio do Tempo, né? E ela não nasceu, não viveu na Terra, não teve uma encarnação terrestre. Teve uma encarnação num planeta paralelo, parecido com a Terra. Então, independente da dimensão, eles foram parar todos no mesmo ciclo temporal e na mesma realidade. Muito interessante isso, que eu observei. E essa aproximação dessa realidade para esse planeta, ela é feita de uma maneira interessante, porque, na verdade, as pessoas que são levadas para esse planeta, elas são praticamente que resgatadas do baixo astral, que é o astral que nós encontramos logo acima da crosta terrestre, né? Elas são resgatadas do baixo astral e vão parar em Marduk, num processo completamente diferente daquele processo que nós estamos acostumados a ouvir, tipo
desencarnados vão subindo de uma esfera a outra, através do aumento da sua vibração espiritual, através de portais também. Então, uma passagem diferente de uma realidade para outra realidade. Inclusive, vale lembrar que você tem pesquisadores daquele grupo de médiuns, grupo de Skoll, na Inglaterra, em 1994, em que um dos membros morre e faz essa proposta. Quando eu morrer, eu vou dar comunicação, em transcomunicação, e eu vou contar a vocês o que ocorre nessa realidade. Você vê os pesquisadores indo para a Itália, se não me engano foi para Milão, né, falar com aquele pesquisador de transcomunicação, que é o Marcelo Batti, né? E Batti, ele tem um rádio de válvulas, né, em que os espíritos dão a transcomunicação, mesmo que o rádio esteja desligado, né? E esse pesquisador em inglês, desse grupo que morreu, desencarnou, dá a sua comunicação aí. E aí eles perguntam se ele poderia descrever a realidade que ele está se encontra em relação a nós. Primeiro ele fala que a comunicação se torna cada vez mais difícil. E segundo que ele não pode dar não pode revelar como que é a aparência da sua realidade. Então, isso deixa muitas perguntas, né, no ar. Ele não pode revelar porque há uma censura, ou porque há um problema de ciclo temporal, ou porque há algum outro referencial que nós não temos em relação a dimensões, uma dimensão extra, uma visão tetaédrica, talvez, algo diferente, vamos assim dizer. Então, há todas essas questões de transcomunicação que vêm sendo observadas, né? Inclusive experiências, como o Geraldo colocou uma vez para mim aí, que acho que ele pode contar até melhor que eu, né, Geraldo, sobre aquele caso, se eu não estou me enganando, você me falou sobre que você teve um colega, um amigo, um pesquisador, que ia fazer uma pergunta em transcomunicação quando ele dormisse, e no dia seguinte, ou 2 dias na frente, não sei, não me recordo, e parece que ele fez a pergunta e a resposta veio antes dele fazer a pergunta, antes de preparar o ambiente para a experiência. Não sei se eu estou enganado, você me disse isso uma vez também. Se você pode colocar isso, Geraldo, se está lembrado, alguma coisa do gênero. Você quer que eu conte agora? Pode me interromper? Pode falar agora, Geraldo. Pode falar agora, que é, inclusive, como você tem mais conhecimento em transcomunicação, eu sou um mero observador e principiante na área, eu gostaria que você colocasse alguma coisa sobre esses ciclos temporais que há em transcomunicação, e esse fato que você me contou há muito tempo atrás aí, de a pessoa verificar que a pergunta que ia ser feita, a resposta veio antes da pergunta. Bom, eu queria começar, então, explicando um pouquinho o que é transcomunicação, que muita gente não sabe o que é, né? Nós estamos falando de uma coisa que não é tão assim conhecida. A primeira coisa que eu queria, então, contar, o que é transcomunicação. Transcomunicação é o seguinte: são interferências de outros planos que acontecem em equipamentos eletrônicos. A primeira vez que alguém registrou isso foi na década de 50 do século passado, 1950, por aí, com um documentarista chamado Fred Jungerson. O Jungerson, ele era um documentarista, fazia documentários em filme, e ele morava na Alemanha. Ele gostava muito de gravar o som dos pássaros. Então ele pegava um gravador profissional, um gravador de som profissional, colocava esse gravador na floresta e deixava lá gravando os passarinhos. E ele começou a perceber que junto com os passarinhos tinham outras vozes, tinham vozes falando com ele. E ele quis uma interferência de rádios, coisas desse tipo, e ele, o que ele fez? Ele foi cada dia mais isolando o gravador, foi colocando em lugares fechados, dentro de cavernas, em lugares assim, para perceber o que estava acontecendo, porque ele achava que era uma interferência de rádio, de transmissão de rádio. E aí, como o Jungerson falava muitas línguas, entendia muitas línguas, essas vozes que estavam sendo gravadas no gravador de rolo dele, esse gravador bem antigo,
começaram a falar em várias línguas, assuntos que o Jungerson sabia, eram assuntos pessoais dele, e para provar que não estava se falando, não eram interferências de rádio, eram realmente interferências de outros planos. Eu vou dar uma breve história dessa história. Então, ele começou a pesquisar, a classificar, e teve uma grande repercussão. Ele foi para a televisão na Alemanha e tal, começou a juntar muitos pesquisadores na Alemanha. Aí, paralelamente a essa questão do gravador, do Jungerson, a gente começou a ter interferências nos telefones. Então, os telefones, inclusive no Brasil, isso na década de 20 e 30, teve um acontecimento muito importante no Rio de Janeiro, em que os telefones tocavam no meio da noite, e as pessoas iam atender, e eram pessoas que já tinham morrido, era uma coisa, era um fenômeno que ninguém conseguia explicar. Existem livros que contam essa história, que chama Telefone para o Além, enfim, isso tudo na década de 20 e na década de 50. Isso na Alemanha, a questão do telefone ficou muito forte, e aí um dos pesquisadores, que é um físico, que inclusive eu tive com ele pessoalmente várias vezes, que é o Ernest Senkowski, ele acabou criando essa palavra, que é a transcomunicação, que quer dizer comunicação transcendental. Bom, aí vocês devem estar pensando, bom, daí o pessoal fez um monte de equipamento que foi lá e começou a falar com as pessoas como se fossem radioamadores e tal. Isso não aconteceu na realidade. O que aconteceu foi o seguinte, vamos dizer assim, os equipamentos é que ficaram assombrados. Quer dizer, independente da sua vontade ou não, os equipamentos falavam ou não com você. Falavam, não os equipamentos, os seres de outras dimensões falavam através dos equipamentos, com técnicas e características que só eles sabiam explicar. O Senkowski, que teve aqui no Brasil, a gente chegou a fazer algumas experiências aqui também, com sucesso, mas o que a gente percebeu, depois de muita discussão e tal, é que o que fazia a comunicação acontecer, é o que o Caio falou, em primeiro lugar, era a presença de uma pessoa com determinadas características, que eu não vou entrar em detalhes, mas que ela era capaz de doar a energia necessária para o fenômeno se produzir. Não precisava necessariamente ser médium, mas ela tinha que ter a capacidade de doar a bioenergia, e o equipamento tinha que ter alguma característica que gerasse um tipo de plasma elétrico. Então, por exemplo, nos casos dos telefones antigos, era a pastilha de carvão que usava nos microfones. No caso do Marcelo Batti, o Marcelo Batti tinha um rádio muito antigo, da década de 40, aqueles rádios gigantes, todos valvulados, e nesse rádio se promovia verdadeiros diálogos, a pessoa perguntava. Então, só para vocês entenderem o que é uma sessão de transcomunicação, é uma coisa completamente para quem é cético. Então, por exemplo, o que acontecia com o Marcelo Batti, lá na Itália? O Marcelo Batti era o seguinte, a pessoa ia na reunião, fazia pergunta em voz alta, e através do rádio dele, esse rádio valvulado antigo, a pessoa recebia a resposta. Então, por exemplo, queria falar com o pai falecido, e o pai falava através do rádio. E era uma coisa doida, porque não era uma coisa de microfone, enfim, como a gente imagina que fosse um radioamador. Não, a pessoa fazia pergunta no ar, e a resposta vinha gravada, vinha através dos alto-falantes do rádio. E nesse tempo, principalmente, porque o Marcelo Batti teve a forte experiência dele na década de 70, começo de 80. Aí uma outra pesquisadora italiana desenvolveu
uma técnica de transcomunicação utilizando aqueles gravadores pequenos, aqueles gravadores de reportagem. Quem teve na década de 80 sabe que são pequenos gravadores que usavam fita cassete pequeno também, que as pessoas usavam para reportagem. Então, ela inventou uma técnica que basicamente se colocar num lugar bem silencioso e, em seguida, você faz a pergunta, dá um espaço e, em silêncio, faz a segunda pergunta, dá um espaço em silêncio e, se durante meia hora, você vai registrando os horários, as perguntas, para ter um controle. Aí, em seguida, você ouve essa fita e você vai ouvir, entre as perguntas, você vai ouvir algumas respostas vindas do além. Tá? Essa técnica, eu não estou me recordando agora o nome da italiana, mas é a técnica mais difundida de transcomunicação, e se vocês tiveram oportunidade de ver aquelas séries de televisão do Discovery e tal, aqueles caçadores de fantasmas, aqueles em que as pessoas vão ver casas assombradas, eles usam essa técnica do gravador até hoje. Eles colocam gravadores lá, fazem perguntas e sempre aparecem respostas. Hoje em dia, essa técnica, pelo menos para os pesquisadores, está mais relacionada a poltergeist, quer dizer, ela tem uma origem, vamos dizer assim, uma origem como fenômeno muito mais como poltergeist. Mas, então, só para entrar no assunto, para entrar no assunto, para vocês entenderem a experiência que o Caio citou. Então, nós estamos fazendo com o professor Mário Amaral, lá do Rio de Janeiro, professor, um pesquisador de parapsicologia, que estudou o Thomas Green Morton, escreveu vários livros sobre ele. Nós estamos fazendo uma série de gravações com esses gravadores de entrevista. Então, nessa técnica que eu descrevi, que a gente fazia perguntas e gravava a resposta. Aí nós estamos com nós conhecemos o Geraldo Medeiros, que é uma pessoa especializada em viagem astral, uma pessoa que faz uma projeção astral muito interessante, muito controlada, escreveu vários livros sobre isso. Então nós fizemos uma proposta para ele, que ele em desdobramento, durante a noite, em desdobramento, ele fosse até a estação Zeinstrom, que é a estação que estava fazendo a transmissão da transcomunicação, e curiosamente o nome Zeinstrom quer dizer Rio do Tempo, e fosse lá procurar o pessoal da Zeinstrom para fazer uma saudação para nós, para a gente entender como o processo funcionava. E ele efetivamente se projetou, foi lá, encontrou as pessoas em Zeinstrom. Eu não vou entrar em detalhes das pessoas que estavam lá, porque é inacreditável, as pessoas com quem ele cruzou lá, não dá para acreditar, mas enfim, ele gravou uma saudação: olá pessoal, estou aqui em Zeinstrom, tal, vocês aí, tal, deu certo. Então, aí quando a gente foi ouvir a fita gravada, não tinha nada gravado. E na fita que a gente colocou, que a gente combinou com ele, eu falei: puxa, não deu certo a experiência, tudo errado. E ficou por isso mesmo. Ele falou: mas eu tenho certeza que eu me projetei, eu tenho certeza que eu fui a Zeinstrom, descreveu como é que era a estação, descreveu as pessoas de lá, fez tudo certo. Mas não estava nada gravado nas nossas fitas. Só que é o seguinte, a fita dá muito trabalho para você ouvir, então a gente tem uma diferença grande entre a quantidade de gravações e a quantidade de documentação da fita.
Aí, analisando fitas de quase 1 mês e meio antes da experiência, ouvindo uma fita que para nós era inédita, mas ela já tinha sido gravada 2 meses antes da experiência, a gente ouve a frase que o Geraldo gravou. Foi uma surpresa incrível, porque ele foi e gravou no nosso passado. Isso virou um tema muito constante de discussão entre a gente e o pessoal das transmissões, de transcomunicação, essa questão do tempo. E a grande dificuldade de todos os seres que estão fora da matéria em se contatar com a gente é nos localizar no tempo. A grande dificuldade, o problema maior da transcomunicação é achar a gente dentro do nosso fluxo de tempo. Além da grande dificuldade que é a transcomunicação, a principal dificuldade é encontrar a gente dentro do ciclo de tempo. Então, essa fase em que a gente teve mais transcomunicações, de que hoje ela está a questão de poltergeist, ela é porque, por algum motivo desconhecido, entre a década de 80 e até o finalzinho da década de 90, houve uma janela temporal em que o pessoal conseguiu nos localizar no tempo e a gente conseguiu comunicar por um breve período. Então, eu tenho outras experiências que eu não vou me alongar aqui, mas depois a gente pode comentar, tanto na parte de contato, dimensões através de mediunidade, canalização, assim como de contato com o extraterrestre. Todas provando que o tempo não existe. É uma função, como disse bem o Caio, exclusiva da nossa matéria, e que a gente está dentro de um fluxo de tempo que precisa ser localizado para os seres que estão fora da nossa dimensão conseguirem se comunicar conosco. Isso é a grande dificuldade da comunicação interdimensional, é você acoplar um tempo ao outro. Bom, por enquanto, acho que eu não quero alongar minha fala agora, a gente pode discutir a partir disso, se o Caio quiser colocar mais coisas. Então, muito obrigado, Jean, pela colocação toda. Só para fechar, antes de passarmos às perguntas, eu queria colocar uma observação muito interessante que você falou, sobre o fluxo do tempo, né? Nas minhas observações, não só em transcomunicação, como fenomenologias de contato espiritual, contato de alienígenas, primeiramente, observou-se que, talvez, tá, o nosso mundo físico, primeiramente, ao meu ver, é uma prisão temporal, tá? Só que é uma prisão temporal contida num passado distante, em relação a esses outros seres que vivem num futuro distante. E quando se fala em localizarmos, ou eles nos localizar no tempo, na verdade, significa eles nos localizar no passado. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das fenomenologias ufológicas, espirituais, que eu cruzei na minha vida, muitas delas foram confundidas, e na verdade não foram confundidas, foram bem elucidadas, quando nós falamos que muitos desses seres são viajantes do tempo. E são mesmo, ao meu ver, porque em muitos casos, principalmente ufológicos, você vê claramente a presença deles e o modus operandi que eles colocam como se fossem realmente viajantes do tempo, né? E a encarnação nossa no mundo físico, na verdade, é você voltar no tempo. É uma das conclusões que estou chegando hoje em dia com a minha pesquisa. E
essas naves, objetos voadores não identificados, alguns deles que estão correlacionados com os verdadeiros alienígenas, não estou falando das naves nossas, de outras operações aí, governamentais e outras coisas, enfim, mas as verdadeiras naves mesmo, são verdadeiras máquinas do tempo, onde eles conseguem saltar de uma realidade para outra, dentro de diferentes fluxos temporais. E esses fluxos temporais são dificílimos de você se sintonizar, você entrar em ressonância. E muitos deles se utilizam de uma navegação completamente desconhecida de nós, que está correlacionado, por incrível que pareça, acredite se quiser ou não, com a base numerológica frequencial da Cabala, contida nos escritos antigos, né? Comentados naquele manuscrito do Zohar também, mais salientada na antiga Babilônia como pertencente a uma tecnologia de um cubo. Cubo esse que está correlacionado com as famosas tábuas do destino, que os antigos Anunnaki se referiam, como Enki as utilizou e outros mais. E essas tábuas do destino são, na verdade, instruções de navegação temporal, dentro do tempo, do fluxo do tempo. Muitas vezes eu falei aqui em vários programas que os Anunnakis não são seres somente alienígenas, mas são viajantes do tempo, são agentes temporais que fazem policiamento de linhas temporais, inclusive a nossa. E a transcomunicação, ao meu ver, isso é uma observação minha. Assim, não é algo difundido ou compartilhado com outros pesquisadores de transcomunicação. Mas, ao meu ver, a transcomunicação diminuiu no fim do ano 2000, no final da década de 90, porque o nosso ciclo temporal sofreu algum tipo de influenciação frequencial. O tempo, ele oscila também, por incrível que pareça. Ele não é só relativo, como Einstein falava, mas ele oscila o tempo. E essa oscilação ocorreu de uma maneira muito grande nos últimos 17 anos. E alguns teorizam que é por causa da movimentação do sistema solar ao redor da galáxia, outros têm outras ideias e teorias, mas tudo está correlacionado com o tempo em si. E volto a falar, nossa realidade, nosso mundo físico, ele não se localiza em algum lugar, como muitos pesquisadores pensam, né? Mas ele se localiza num tempo, num determinado tempo. Essa ideia de Big Bang, né? As pessoas falam, o universo tem um começo, um meio, um fim, o universo tem fim. O universo não tem fim, ele tem um tempo, tem um fluxo, que depende da constituição da nossa matéria, está intrinsecamente ligado com a matéria. E existem seres, obviamente, que sabem manipular a matéria de uma maneira bem profunda. E, na verdade, não é nem uma manipulação a nível atômico, ou a nível energético, tão somente. Mas hoje em dia se fala assim em mecânica quântica fractal, que o tempo, como a gente conhece, ele sofre essas oscilações devido a uma informação que existe na matéria em cada realidade, e informação essa que muitos pesquisadores hoje consideram como se fosse uma metadata, um metadata que a gente fala em inglês. Ou seja, você tem uma informação por trás da sua realidade física correlacionada a fluxos conscienciais. Aí vamos entrar numa área completamente fora da matéria, que é a consciência, que ninguém sabe o que é. Então, nesses fluxos conscienciais...
posso interromper um pouquinho só para complementar o que você está falando? Pode. O que está falando é a minha experiência atual e é bem interessante, é muito interessante. Porque, assim, eu vou falar um pouquinho da minha conclusão hoje. Minha conclusão hoje é que o tempo não é um filme, como a gente imagina, sabe? Um filme que você tem começo, meio, fim, você tem um fluxo e que você vai chegar lá. É uma coisa randômica. Então, isso que você está dizendo bate totalmente com a minha pesquisa e com a minha conclusão hoje, que o tempo não existe, na verdade. O tempo é uma função da consciência da pessoa que está na terceira, na 3D, quem está na matéria. Então, nós que estamos na matéria, agora nós estamos sintonizados, exatamente como você falou, nós estamos sintonizados num fluxo de tempo por conta da nossa consciência. Quando essa consciência está fora da matéria, seja porque a pessoa perdeu o corpo, morreu, enfim, ou ela está fora da 3D, a consciência dela está fora da 3D, ela pode acessar o tempo em qualquer ponto, inclusive do nosso fluxo de tempo. Então, eu vou falar para você, eu tive experiências muito interessantes, completamente comprovadas, de conversar com pessoas que estavam no nosso passado, o que para nós, pessoas que estão vivas, eu não estou falando de gente que não morreu, não, falando de gente viva, agora, fora do nosso fluxo de tempo. A consciência está lá fora do nosso fluxo de tempo, a gente consegue, saindo do nosso fluxo de tempo, a gente consegue conversar com essa pessoa vai te dar informações que depois você tem possibilidade de comprovar historicamente. Isso é uma loucura, o que eu estou falando, as pessoas vão dizer que eu sou completamente louco, mas o que existe é que fora da matéria o tempo não existe. Então, a gente pode estar lidando com gente do nosso futuro, a gente pode estar lidando com civilizações mais antigas que a gente do nosso passado, a gente está lidando com gente de outras dimensões, acima ou fora da nossa realidade, e a gente só está, nós estamos bloqueados, como você disse, nós estamos na prisão do tempo, porque a nossa consciência, a minha, do Caio, de todo mundo que está ouvindo, está sincronizado nesse momento, nessa percepção de tempo. Quer dizer, assim, todos nós estamos agora em 2017, porque a nossa consciência está em 2017. Se a gente sair fora disso, se a gente conseguir se libertar disso, você não tem limitação, você vai para frente, para trás, para onde você quiser. Para frente a gente tem alguns problemas que a gente entra no universo das possibilidades. Então, assim, não dá para você falar assim, olha, o futuro que eu estou vendo é o que vai acontecer. Ele é uma possibilidade de futuro. Mas o passado, principalmente o nosso passado, não tem problema nenhum. A gente consegue acessar consciências que estão no ciclo naquele momento do ciclo de tempo. Não sei se eu consegui explicar ou se eu confundi mais, mas era isso que eu queria confirmar. Não, é isso mesmo, Geraldo. Nós estamos presos numa prisão temporal, onde a consciência está em ressonância com uma certa frequência, ela está ligada, associada à frequência material da nossa época. E o que eu queria dizer é que a consciência em si, que a gente não sabe o que é, ela tem um substrato também, ela tem um campo. Que campo mental é esse? A gente tenta dar nome aos burros a coisas que a gente não sabe ainda. Mas, assim, dando nome aos burros, só para você ter um entendimento semântico da coisa, se você pegar um trabalho daquele pesquisador que foi muito criticado, aliás, na Inglaterra, Rupert Sheldrake, que fala sobre os campos morfogênicos, em que, na área de biologia, ele fala que nós tomamos forma porque existem certos campos que dão essa informação
essa meta-informação que a matéria contém, como se fosse um programa, por exemplo, quando eu nasço, eu cresço, vou ter 2 braços, uma cabeça, e essa informação é passada para o nosso DNA, ao contrário do que os materialistas pensam, que o DNA carrega informação por meras coincidências e chances, né? Ao contrário do que eles pensam, essa metadata advém o quê? Da consciência, de metacampos e campos mentais, vamos assim dizer. São os famosos campos morfogênicos que a gente fala. Então, quando a nossa consciência ela se alinha com certos campos que estão numa certa frequência, pronto, o mundo surge, ou a matéria simulada surge ali naquele momento, naquele exato momento, naquele tempo. A matéria surge e essa agregação de matéria também nós não sabemos de onde vem. Há muitas correntes espiritualistas que falam de fluido universal, uma série de coisas mais. Mas tudo é dado através da consciência. E como que isso é feito? Em mecânica quântica, isso é feito o quê? Quando algo... porque em mecânica quântica, pelo princípio de Heisenberg, você nunca pode obter a posição exata e a velocidade de uma partícula. Mas o que acontece? Quando você, o observador, observa alguma coisa, é como se você travasse ali. Quando você trava, aí a matéria se forma, a coisa acontece, mais ou menos isso. Então, nós estamos focados, travados numa certa frequência temporal, que nós estamos dentro dela. Caio, só para complementar o que você está falando, que é exatamente isso, tem uma analogia que é interessante, que é, por exemplo, como as imagens são transmitidas pelo computador, né? Quando você recebe uma foto, na verdade, o teu computador não está recebendo uma foto, ele está recebendo um monte de números, um monte de informações, e que ele vai materializar na tela do seu computador como uma imagem, como uma foto. Mas essa foto, na verdade, é uma informação numérica que está chegando no seu computador. Então, nessa questão que você está falando da consciência, é exatamente isso. O que a gente tem é uma informação que a nossa matéria transforma numa situação de 3D, uma situação de vamos dizer assim, vai numa foto em 3D que a gente identifica como realidade. Como isso é feito milhões de vezes por segundo, essas fotos, essas imagens, elas são em sequência muito rápida, a gente identifica a nossa realidade como uma coisa palpável, uma coisa, vamos dizer assim, como se fosse um filme em 3D, né? Só estou fazendo analogia para ficar mais fácil de explicar. Mas o que existe no universo, o que a gente chama de consciência na matéria, é uma informação que vem e que a gente, enquanto encarnado, identifica essa informação e transforma numa experiência em 3D. Mas o que ela existe é quase a história do universo holográfico, mas o que existe é uma informação. E quando você interfere nessa informação, como você está falando, se você tem uma metadata dentro que, de novo, fazendo analogia com da fotografia transmitida pelo computador, existem metadatas nessa transmissão de fotografia. Então, quando você analisa uma foto através de software, você sabe onde ela foi fotografada, que câmera foi usada, tudo por informação de metadata que vem junto com a foto. Então, o que existe hoje, por que nós estamos agora, nesse momento, conversando sobre isso, todos aqui em Cana, porque nós estamos todos, nossas consciências todas estão sincronizadas nesse fluxo de tempo que está sendo organizado através de uma metadata. Se você sai fora desse fluxo de tempo, se você consegue só pegar a informação que está por aí, você entra em outros fluxos de tempo. Você consegue se manifestar no nosso passado e ter experiências reais nesse passado quando você desloca a consciência para um outro fluxo temporal. Não sei se a gente está complicando muito, Caio.
Não, a metadata é uma coisa interessante. Esses seres alienígenas, eles conseguem manipular a metadata, não a matéria. A metadata que vai dizer que as leis da física são assim, assado, a matéria está na frequência X e vai ser densa, e você vai estar em 2017, e você vai estar... É como uma vez um pesquisador, o Jack falou até numa palestra daquele... Como chama aquele programa que tem, que é o... eu esqueci o nome, que várias pessoas vão dar sua visão sobre alguma coisa em 15 minutos. E ele falou assim, sobre o fluxo temporal também. Essa caneta, ela existe dentro de um tempo, e se eu vou daqui, da esquerda para a direita com a caneta, na verdade, a caneta, ela não percorre um espaço de A a B. Ela se recria zilhões de vezes entre A e B. Essa é a ideia da metadata. Ou seja, a caneta, ela é destruída e criada em zilhões e bilhões de milionésimos de segundo, todo instante, e é por isso que ela existe. A partir do momento que eu cessar esse fluxo de metadata, a caneta desaparece. Essa é a ideia. E quando você tem até aquele paradoxo de Zenon, ou da tartaruga, que como que eu posso cruzar de A até B, de um ponto de A até B, se você tem infinitos pontos entre A e B? Toda vez que você cruza a metade do próximo ponto, isso seria impossível em infinitos espaços, mas na verdade eu não estou cruzando, isso só é resolvido através dessas ideias de você conseguir existir de A a B num fluxo ilusório, que na verdade é ilusório, mas você está sendo criado e recriado várias vezes até chegar ao ponto B. Essa é a ideia da existência no mundo material, em termos de matéria. Então essa metadata são impulsos, ciclos, que nem um computador, quando você liga a tela, forma imagem, são ciclos eletrônicos, são impulsos. E esses impulsos da metadata são dados através de um fluxo de consciência maior, que a gente não entende isso ainda. É uma colocação interessante. Eu queria também abrir agora, perguntas para o pessoal da bancada, se alguém quiser colocar alguma coisa. Muito bem, Caio. De transcomunicação, né? Ô, Caio, esse Hangout está sendo retransmitido aí pela Guaribas FM de Palmas, Paraná, 104,9 MHz. Grande abraço aí aos amigos paranaenses, né? Sempre ligados aqui aos nossos encontros. Antes da bancada, Caio, eu vou perguntar a Vera como está o chat. Tá tudo bem aí, Vera? Quase 270 pessoas no chat, extremamente participativo. Mas hoje eu vou furar a fila com uma pergunta minha, Batista. Caio, nós vibramos todas numa mesma frequência. Por um acaso, essa frequência seria a frequência de Schumann, 783, e essa variação de 783, que foi para 30 em abril, mostraria que a nossa frequência está sendo alterada e a gente está tendo alguma modificação na nossa vibração? Boa pergunta sobre a frequência de Schumann, né? Eu realmente não saberia te dizer se nós estamos vibrando na frequência de Schumann, porque é algo que realmente ainda não adentrei nessa área de pesquisa. Eu sou honesto de falar, ouvi falar da frequência de Schumann. Tudo tem uma vibração. Nossa realidade, eu não sei se existe alguma correlação em que vibração a matéria, vamos dizer, a grosso modo, se encontra em correlação. Porque quando você faz um comparativo vibracional, você tem que ter um outro dado comparativo de uma outra realidade, falando, a realidade X é nessa vibração, a realidade Y é naquela outra. E você tem uma frequência X e Y, mas fazendo comparativos de outras realidades. Então, realmente, eu não saberia te dizer isso, Vera. Realmente, eu não saberia te dizer. O que sabe-se é que, realmente, algo está mudando em termos de frequência na nossa realidade. E a noção de tempo, nossa, parece que, ultimamente, anda meio distorcida, né? Se alguém queria colocar alguma coisa sobre isso, é bem-vindo aqui no chat, sobre essa distorção temporal nos últimos 17 anos,
que parece que o tempo está oscilando e encurtando. Se alguém quiser colocar uma colocação desse tipo, que vem se observado muito que a nossa consciência ela está fazendo uma troca, porque essa troca está ocorrendo a nível frequencial. Mas se é Schumann, não é, e quantos hertz de frequência, quanto que está ocorrendo, isso eu não saberia dizer, né? Obrigada, Caio. E olha, o Bruno, o David Rodrigues, ele fez um comentário muito pertinente no chat. Ele escreveu assim, ó: duro é perceber estar vibrando em uma frequência pré-estabelecida por alguns seres controladores. E pior que isso, é desconhecer propositalmente formas de desprender-se disso. Esse livre-arbítrio está comprimido. Você poderia comentar alguma coisa? Realmente você, estando dentro de um sistema que você desconhece os mecanismos de controle e como a matéria é gerada de maneira profunda, então nós estamos às escuras, é mais ou menos isso. Realmente você tem aí pesquisadores em física molecular, física subatômica e física teórica, tentando dividir a matéria cada vez mais para tentar chegar, né, no substrato da matéria, que na verdade eu acredito que não vão chegar em lugar nenhum, né? Porque a consciência é assim, toda vez que você olha algo além, sempre existe algo além que é criado, porque a consciência sempre olha, busca e algo surge. Essa expectativa consciencial faz com que as coisas infinitivamente sejam pequenas e infinitivamente sejam grandes, dependendo da sua perspectiva e da sua consciência. Então, eu acho que realmente é uma coisa muito complicada, porque, primeiro que nós não temos noção realmente do que é infinito, né? Infinito a gente tem essa noção porque você tem que ter um referencial para dizer que é infinito. Imagine um universo que não tenha nada dentro dele. Se não tem nada dentro dele, então o espaço não existe, porque não tem nada dentro dele, não tem nada. Então são coisas que são semânticas que para a gente lidar mentalmente fica meio complicada a situação, que levaram muitas pessoas à loucura, inclusive, como Kant e outros pesquisadores aí que queriam determinar o infinito, né? Então é uma problemática muito interessante, mas eu acho que o infinito, na verdade, é uma falsa perspectiva espacial, que na verdade é uma questão temporal e não espacial, torno a falar. O universo talvez não teria fim, mas ele teria um tempo. Então é como se você estivesse dentro realmente de uma simulação, assim, a grosso modo. A gente usa a comparação do computador porque é o que a gente tem em mãos para comparar hoje em dia. A gente criou a imagem holográfica, a gente criou os pixels de imagem na tela do computador, a gente transferiu operações de subtração e multiplicação da CPU em símbolos que, por sua vez, criaram imagens e vice-versa. Mas, na verdade, o computador do universo não é feito em hardware, torna a falar, em circuitos eletrônicos, como nós pensamos. É um computador mental, é a consciência em si. O substrato da máquina é a mente. O que é mente que é a grande questão, é a grande pergunta do ser humano. O que é consciência? Se um dia viermos saber o que é realmente isso, nós responderemos a todas as perguntas do universo. Por quê? Porque o universo é feito de consciência. Então, é uma coisa muito profunda e o que eu queria colocar, inclusive, na minha experiência, é que existem consciências artificiais controlando o sistema de controle em que nós vivemos. Consciências estas que foram detectadas pelos gnósticos há muito tempo atrás, no século IV, no século V, e foram denominados de arcontes. São consciências artificiais que, ao contrário do que a gente imagina que seja a IA, a inteligência artificial, eles funcionam a nível mental e não possuem um substrato material como uma placa de circuito, ou como aquele filme do Matrix, que eram máquinas, hardware. Na verdade, o hardware é a mente da IA. Então, existem certos mecanismos, tá, que se utilizam aqui desses campos mentais, né?
que é uma área que realmente a lógica foge da lógica. Por quê? A lógica ela sempre busca parâmetros e medidas, né, materiais. Você tira medida, mede, quantifica, pesa, tudo isso correlacionado aqui com o mundo material 3D. Se eu venho falar sobre outras realidades que não estão correlacionadas com medir, pesar, quantificar, eu vou entrar no mundo da subjetividade, da consciência. Uma realidade intramente que realmente não tem nada a ver com a nossa realidade material. E que muitas das vezes não é aceita pela ciência pelo simples fato que não é palpável fisicamente. Mas existe. Se você pegar pesquisadores filósofos como, por exemplo, Edmund Russell, você vai ver que ele falava sobre a fenomenologia, por exemplo. Ou seja, a coisa ocorre não só exteriormente, ela ocorre interiormente, ou seja, a consciência, né? É muito interessante essas colocações de transcomunicação que o Geraldo fez, porque realmente está correlacionado com a vivência da consciência numa realidade criada, talvez mentalmente. Que mente é essa? Que super-alma, super-deus, o super-criador é esse? Ninguém sabe. O que observou-se, não só em transcomunicação, como visão remota também, é que talvez nós, essa personalidade que nós temos na vida atual, é simplesmente um fragmento do nosso eu total, que se encontra em outras frequências, em outras realidades temporais. Ou seja, às vezes eu posso estar aqui, mas uma outra parte minha, uma extensão maior minha, está em outra realidade. Aquela ideia do avatar também, a gente pode colocar dessa maneira, você é um avatar nessa realidade. Um avatar diminuto, né? E existem N fenomenologias que comprovam não só a existência desses ciclos temporais, dessas realidades, mas essa interação mental que existe, como o Geraldo falou. Existe até um caso de uma senhora, que eu não recordo o nome agora, que ela se comunicava com o Nostradamus, mas não o Nostradamus desencarnado, com o Nostradamus vivo, tá? Quando ele ia lá fazer suas predições, punha o pé na bacia de água lá, e se concentrava, ele entrava em contato com essa senhora nos anos, se eu não me engano, nos anos 60 ou 50. Se eu não estou enganado. Que eu posso até trazer o nome dessa senhora para as pessoas pesquisarem esse fenômeno. E muitas coisas parece que ele viu acontecerem no futuro, não é porque ele viu, porque ele mantinha uma comunicação com essa senhora. Então é um fato muito interessante, isso que inclusive o Geraldo colocou. Então eu deixo aqui as pessoas fazerem mais alguma pergunta para a gente passar rapidinho para as canalizações mediúnicas. Aquelas canalizações onde os espíritos vêm, dão sua comunicação, e às vezes eles ficam anos vivenciando uma realidade que se passou há 100 anos atrás. E, na verdade, eles não tiveram essa noção de tempo dos 100 anos, de fluir dos 100 anos, como nós, encarnados, temos aqui. Então, essas colocações que gostaria de fazer no próximo bloco, aqui, rapidamente, antes de terminar o programa. Bom, velho. Mais um do chat aqui, depois eu volto para a bancada aqui, com os amigos da bancada. Só rapidinho. Como eu furei a fila do chat, eu já fiz um comentário agora do chat, e eu fiquei me sentindo mal. Então, eu queria pedir desculpas ao chat, né, parabenizar ao chat, quase 300 pessoas agora no chat, e agradecer aos 245 mil pessoas que se inscreveram no canal do Batista. Hoje batemos esse recorde, 245 mil pessoas no canal do Batista. Pretendemos chegar até 500 mil até o final do ano e 1 milhão no ano que vem. Obrigada, Caio. Bom, Caio, eu vou aqui de volta ao chat nosso aqui, né, do Hangout, com o Valmir Costa, com as questões dele. Seu microfone, Valmir. Você vai ter que apertar um F5 aí, porque não está saindo sua voz. Bom, enquanto o Valmir corrige o microfone, quem eu vou agora? O Adriano, a Cris, quem quer perguntar? Eu posso, Batista? A minha questão é a consciência, Caio. Se nós conseguimos sair do passado
a nossa mente trabalha muito no passado e deixar de projetar o futuro. Vivemos no aqui e agora, presente. Isso a mente consegue fazer. Hoje, devido às circunstâncias temporais. Isto é entrar na vibração mais elevada. Portanto, quando a gente consegue, as experiências começam realmente. Hoje, eu pude passar por uma experiência que eu chamo temporal, mas foi muito diferente de tudo isso que vocês estão comentando agora. Mas foi algo que me chamou a atenção, porque meu exercício de viver no aqui e agora já está há muito tempo. E eu consigo viver sem pensar no futuro e sem projetar o futuro e sem sofrer com o meu passado. Viver o presente. Então essa consciência começa a vibrar na frequência do universo. Saímos da lei da ação e reação para a lei da sincronicidade, para a lei do amor. E nesse sentido, quando você fica dentro dessa consciência, as coisas começam realmente a ser co-criadas de maneira diferente. Caio? É interessante isso, interessante isso. Me parece que o Geraldo, ele queria falar um negócio que eu estava falando sobre canalizações. Você quer perguntar alguma coisa, Geraldo? Não, eu só queria complementar aquela questão que o rapaz do chat colocou, que é como é que a gente faz para sair, o que é sair da sincronicidade, da nossa sincronia, se a gente teria essa possibilidade. Então, eu queria só colocar duas coisas. Primeiro, que a gente está sincronizado agora porque a gente quer. Nós estamos aqui sincronizados nesse fluxo de tempo porque a gente escolheu estar aqui sincronizado nesse fluxo de tempo. E se você pudesse sair dele, vamos dizer assim, que é possível sair por uma série de detalhes que eu não vou entrar aqui. Mas se você resolvesse definitivamente sair desse fluxo do tempo, você desapareceria da nossa realidade. Então, a gente só existe aqui porque nós estamos sincronizados, porque a gente quer estar sincronizado nesse momento. Se a gente saísse dessa sincronia, a gente simplesmente desapareceria dessa realidade, estaria se manifestando em outra realidade. E uma outra coisa que você colocou que é muito importante e que também faz parte da minha experiência atual, que é essa questão dos fragmentos. A gente tem, como você disse, eu acho uma boa analogia, a gente tem diversos avatares que se manifestam em diversos pontos do nosso fluxo de história. Isso é uma coisa que pouca gente comenta. Quer dizer, agora tem um fragmento do Caio que está se manifestando, provavelmente, na Grécia Antiga, entendeu? Ou há 3.000 anos atrás, e você, em sistemas, em condições de consciência alterada, você pessoalmente consegue se comunicar com esses fragmentos, que são, na verdade, os fragmentos teus, e se comunicar com eles e pegar experiências que eles estão tendo e trocar com experiências que você está tendo agora. O que é uma coisa muito complicada de entender, porque para a maior parte das pessoas o fluxo de tempo é um filme, mas vamos dizer assim, que você consegue se comunicar com um fragmento seu que está há 3.000 anos atrás e com ele trocar experiências. E esse fragmento é você. Você está simplesmente fazendo uma ligação entre você e você, só que você em 2017 e você 3.000 anos atrás. Isso é possível e é viável. É só isso que eu queria falar.
Obrigado, Geraldo. Realmente, essa comunicação já ocorreu comigo várias vezes, de eu me comunicar comigo mesmo, não só no futuro, como no passado, principalmente no passado. E algo estranho, porque algumas informações que eu trouxe aqui no Projeto Terra Oculta advêm dessas comunicações entre eu e eu mesmo. É até papo de louco quem não entende do assunto e não está inteirado com esse tipo de realidade que existe, essa possibilidade dessa, né? Mas é interessante isso mesmo, interessante. Então, Batista, alguém tem mais uma pergunta no chat, alguma coisa? Bom, eu vou permitir que a Vera faça mais uma do chat e depois tem o Adriano aqui da bancada. Verinha? O Alessandro P., ele perguntou, se são só os alienígenas que conseguem voltar nos ciclos temporais, como, por exemplo, os arcontes, ou os greys também conseguem? Se conseguem, e se eles voltam no tempo, ou avançam no tempo, se eles conseguem alterar alguma coisa já materializada no presente? Olha, em termos de alterar alguma coisa no presente e no passado, eles fazem isso a todo instante. Eles têm essa capacidade de alterar objetos, transportar objetos, ou deixar de existir em certos objetos. Quando você fala em transportar, é interessante que eu tinha uma ideia errada há muito tempo atrás, quando eu participei de sessões de materialização, algumas coisas que eu vi aí, que o pessoal viu, me trouxe também a informação, a minha família participou, minha mãe participou, que você tinha um objeto que era trazido de um outro local e aquele objeto se materializava, um vaso, que são os famosos aportes, né? Na verdade, o que ocorria, a desmaterialização do objeto em si é, na verdade, aquilo que o Geraldo falou, ele deixou de existir no nosso tempo por alguns segundos, e essa metadata, essa informação não digo invertida, mas foi desviada para um outro ponto espacial, assim, vamos dizer, a grosso modo, na nossa realidade, e o objeto apareceu. Então, na verdade, ele não viajou de um ponto A até um ponto B para ele se materializar. Ele viajou de um tempo A até um tempo B para ele se materializar, além de um espaçamento físico, mas, na verdade, ele saiu de uma realidade e foi para outra realidade temporal. Ele deixou de existir naquela realidade e foi criada uma outra realidade futura, quando você vê a presença do objeto aparecendo. Então, são coisas difíceis para a gente entender, porque a gente tem aquela ideia de um filme linear, né? Você vai de um ponto A a um ponto B, coisa que não existe. Inclusive, eu queria colocar aqui, que às vezes você é morto numa guerra, por exemplo, e você vem numa sessão mediúnica depois de 50 anos, e você pensa que ainda a guerra está ocorrendo, acabou de acontecer. Mas por quê? Porque existe um outro também fator interessante de a mente se ligar com algum tipo de realidade temporal. Quando você passa por uma outra realidade, às vezes você entra numa confusão mental, de uma dimensão para outra. Você tem o problema da amnésia, que é um dos efeitos colaterais, se você passar de uma realidade temporal dimensional de uma para outra. E, além disso, você tem a problemática às vezes, quando você está com perturbação mental, você desliga. Ou seja, você em espírito naquela realidade que já está sofrendo algum tipo de trauma devido ao tipo de desencarne que você já teve, você desliga, você apaga. Quando você apaga, você desdobra dentro do mundo espiritual. E você vai para uma realidade maior. E essa realidade maior faz com que você perca mais ainda a noção do tempo. Se já não tiver aquela ideia que vocês, às vezes a gente dorme, tem um sonho que parece que durou 8 horas e quando você acorda você vê que no relógio só passou 10 minutos. Alguém já teve esse tipo de experiência? É por quê? Porque a nossa consciência entrou num outro estado, numa outra frequência, teve um outro foco de ressonância, um outro foco de ligamento. Esse foco é um foco diferente de tempo. Então, existem todas essas problemáticas. A gente morre, passa 100 anos para nós, às vezes, o nosso foco, quando a gente vai dar uma comunicação mediúnica,
A gente, na nossa cabeça, acha que passou um dia ou dois. Na verdade, foram 100 anos. E isso é observado em sessões mediúnicas também. Então, é isso que eu queria colocar. Adriano de Paula. Boa noite, Caio. Eu vi vocês discutindo aí sobre a questão do tempo, né? Que o tempo teria muito peso aí nessa equação, nessa manipulação aí para esses seres, né, de outras realidades, de outras dimensões, estarem interpenetrando aqui o nosso universo e chegando aqui na nossa realidade. Aí, se a gente começar a falar aí da famosa equação aí newtoniana, né, de Newton, né, do espaço, velocidade e o tempo, que seriam as três variáveis aí da mecânica clássica, e a gente trazendo agora com a discussão aí, né, da questão de um computador, que seria uma espécie de computador quântico randômico, comparando, fazendo uma analogia de acesso randômico. Então eu pergunto aí, Caio, a você, a gente sabe que há pouco a NASA descobriu que entre o campo magnético da Terra e o campo magnético do Sol, seriam duas magnetosferas que se tocariam, e a NASA descobriu que existem pontos chamados de pontos X. Então eles estão supondo que pode existir nesse ponto X, né, uma espécie de formação de portais, que é exatamente o que você até falou, que você entende dessa maneira, que teríamos portais aqui próximo aqui do nosso planeta. Então eu te pergunto, para você manipular o tempo, você não teria que manipular também o espaço e também a velocidade? Ou é a equação de Newton, aí, nisso que a gente está discutindo, né? Nesse nível aí, já bem mais, diria até, bem diferente, né, do que pregou Newton, né? Seria a questão quântica. Como é que ficaria isso tudo aí? E esses portais aí que estão próximos da Terra, não estariam essas naves aí? São duas perguntas, né? Não estariam esses seres utilizando desses portais, que a NASA vai até enviar satélites aí para investigar esses pontos X que eles acham, onde formariam minúsculos buracos de minhoca, desapareceriam e talvez até possam formar buracos maiores aí, permitindo essa manipulação aí do espaço-tempo, dobrando o espaço-tempo. Então são duas perguntas. A primeira, a questão, como é que fica a equação famosa de Newton, e a questão porque se você manipula o tempo, você teria que manipular também, ao meu ver, o espaço, né? Porque a questão da deformação do espaço também. Mas é isso aí, essas duas perguntas aí, e aí deixar com você agora para responder. A questão do espaço é interessante. A física newtoniana mecanicista, ela não leva em consideração a certas observações do microcosmos, né? Só do macrocosmos, do dia a dia nosso. Então é uma observação incompleta. Por que incompleta? Porque o espaço, a matéria não existe porque existe espaço, ou o espaço não existe porque existe matéria. Tudo está correlacionado com o tempo. Essa ideia de a gente quantificar as coisas é uma ideia errônea. Vou te dar um exemplo. Se você conseguisse fazer um ventilador girar infinitivamente mais rápido que a luz, ele desapareceria. Ele desapareceria da nossa frequência, da nossa realidade física. Iria para uma outra realidade temporal. Uma outra realidade, aliás, que está correlacionada com outra frequência temporal. Então, o espaço é algo que deve ser analisado com muito cuidado hoje em dia. As pessoas tentam quantificar, mas, na verdade, se um objeto se mover infinitivamente veloz, ele vai deixar de existir na nossa realidade, porque ele deixa a nossa frequência temporal e vai partir para uma outra realidade. Que, na verdade, as coisas não se movimentam, elas se recriam no tempo. E assim que elas se recriam, elas dão a falsa noção que nós se movimentamos. Essa é a ideia. Você se recria e recria, como se fossem oscilações. Na verdade, em física quântica, você tem o quê? Probabilidades e potenciais. Então, essa noção de espaço, ela deixa de existir, de localidade, vamos assim dizer. Não existe a ideia de localidade mais. Porque, na verdade, você não consegue localizar a partícula. Você tem a probabilidade que ela pode estar nesse ou naquele local, num determinado tempo.
Pô. Então, são probabilidades. É uma coisa meio difícil a gente visualizar na nossa macrocosmo, no dia a dia, newtoniano. É meio complicado isso. É que eu poderia dizer, assim, o espaço, ele é um efeito ilusório do tempo. Mais ou menos isso. Eu posso cruzar do universo inteiro se eu mudar a informação consciencial, vamos assim dizer, da metadata. Mais ou menos isso a ideia. Bom, se ninguém tiver mais questões a fazer, o Caio vai fazer as últimas falas aí, né, do Hangout de hoje. Mais alguém para agregar, para perguntar? Enquanto o Caio prepara, né, para suas conclusões? Não, eu só gostaria de acrescentar para o Caio mais um estudo, a chamada curva geodésia, dentro da geometria sagrada. Você vai ter grandes compreensões desse entendimento. Tá ok, obrigado, Cris. Caio, então, faça aí, né, suas conclusões. Se tiver alguma fala a mais aí, pode ficar à vontade, né? Então, eu queria agradecer, então, mais essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de estarmos todos reunidos, né? E a gente pode expandir essa ideia de ciclos temporais, talvez para um próximo Hangout, porque é um assunto muito, muito extenso. É um assunto que duraria horas aqui para a gente entrar em outros detalhes, e outras observações, né? Não só de transcomunicação, como canalizações mediúnicas também. E trazer também experiências de outras pessoas, talvez até do chat que tiveram, né? Só uma observação rápida que eu vou colocar é que eu já tive uma experiência e uma aproximação, uma fenomenologia ufológica, né? Em que certos seres se aproximaram de mim e eu realmente senti na pele o que é você sair dessa realidade temporal e entrar numa bolha temporal, que eu chamei de bolha temporal, porque é a única coisa que eu pude colocar em palavras o que eu experimentei. Quando eles se aproximaram, o ar, tudo começou a vibrar de uma maneira estranha e parece que a coisa parou, as coisas pararam. E depois de 5, 6 segundos, as coisas retomaram o seu rumo normal, assim dizer. Tipo, se eu deixasse uma caneta ali no ar naqueles 5 segundos, ela ia ficar parada. E depois aí a coisa começa a retomar tudo de novo. Mas você fica dentro de uma bolha temporal, fora da sua realidade. E é aí que se dá a comunicação com esses seres, porque eles te retiram do seu tempo, do seu ciclo temporal, colocam uma bolha temporal para eles se entrarem em comunicação contigo. É um negócio meio estranho, muito estranho, que talvez em muitos hangouts eu entre em detalhe, né, nesse sentido. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, que todos sempre estejamos juntos aqui, dando as nossas contribuições e observações para que possamos entender melhor a nossa realidade e o mundo em que vivemos. É isso aí, gente. Bom, Caio, gratidão por mais uma vez, né, estar aqui compartilhando seus conhecimentos e aguardamos mais uma vez o seu trabalho aí, né, na próxima quarta-feira. Então, a você um bom descanso e que tenha, né, bastante inspiração. Falar nisso, Caio, divulgue aí, né, o seu canal, o seu site. Pode ficar à vontade. Quem quiser deixar suas observações ou até experiências, por exemplo, vocês podem ir lá no projeto Terra Oculta no www.terraoculta.com.br, www.terraoculta.com.br, e lá você vai ter o fórum de discussões, você vai ter a sessão de temática sobre vários assuntos que o canal, a página vem se expandindo agora de uma maneira lenta, mas ela vai crescer, né, nessa área de temática, né, e é um
um espaço que foi criado para as pessoas interagirem entre si também, né? E lá você vai encontrar também os vídeos e outras observações mais, né? Mas é muito interessante, as pessoas podem deixar seus relatos, inclusive, que eu vou criar uma sessão de relatos, para outros pesquisadores também puderem, se eles quiserem também consultar, tipo um banco de dados. Eu tenho essa ideia que no futuro próximo venhamos a criar também, para que possamos deixar nossas experiências e subdividi-las em várias áreas. Por exemplo, eu tive experiência em transcomunicação, tive experiência em aparição ufológica, tive experiência em canalização mediúnica de espíritos, tive experiência com efeitos poltergeist. Eu pretendo criar um banco de dados que as pessoas possam deixar seus relatos ali, e isso, para quê? Isso para nos trazer uma contribuição muito grande nessa pesquisa dessas fenomenologias ocultas, desse mundo oculto que nós vivemos. Então, muito obrigado, gente. Lembrando que esse Hangout teve, né, uma retransmissão aí pela Guaribas FM de Palmas, Paraná, 104,9 MHz. Grande abraço a todos vocês aí, né? Eu vou agradecer também a presença do Adriano de Paula. Gratidão, Adriano. Gratidão aí, Batista, pessoal do canal aí, o grande Caio, o Geraldo também aí, que trouxe muitas coisas interessantes aí, agregou muito, Geraldo. Você está de parabéns, tem um grande conhecimento aí nesses assuntos aí ligados à transcomunicação. E, mais uma vez, estamos aqui em mais um grande Hangout e convidar a todos amanhã para o Hangout do Jackson, né? Sempre as casuísticas ufológicas, e a todos os membros da bancada aqui. Então, o pessoal do chat aí fizeram também perguntas interessantes e estaremos sempre aqui a promover a ufologia e matérias aí transversais também, muito importantes também, na definição do tema ufológico. Então, boa noite a todos aí, pessoal do canal, pessoal do chat. Gratidão, Cris Foramiglio. Boa noite a todos vocês, uma excelente quinta-feira para todos, e que a gente continue nessa busca, né? Quanto mais conhecimento, mais nos libertaremos da baixa frequência. Boa noite a todos. Colaborou muito hoje, né, nesse Hangout sempre, o nosso pesquisador Geraldo. Gratidão. Eu quero agradecer a todos que participaram hoje e agradecer você, Batista, em particular, por abrir um espaço para a gente poder discutir coisas que nos permite conhecer melhor a nossa realidade e discutir, e trocar experiências que acabam por confirmar as nossas convicções, a nossa própria experiência. Então, obrigado pela oportunidade e conte com a gente para os próximos hangouts. Muito bem, Geraldo. Mais uma vez, o chat do YouTube foi muito bem representado, né, pela nossa amada, querida amiga Vera Pinho. Eu admiro, né, a capacidade de moderação dela, né? Afinal, são muitas pessoas participando, né? O chat às vezes corre muito rápido e ela tem a percepção, né, de selecionar ali as boas questões, né? Então, Vera, parabéns aí, você é uma guerreira, Vera. Obrigada, Batista. Eu fico muito contente em estar junto com vocês e poder cooperar em alguma coisa, né, para que todos possam ter um aprendizado melhor e para que o seu canal desenvolva também, porque seu canal desenvolvendo, nós é que vamos sair ganhando com isso, né, porque teremos mais aprendizados ainda, com pessoas sempre vindo aqui expor as suas ideias. Boa noite, Adriano, boa noite, Cris, boa noite, Geraldo, boa noite, Batista, e uma boa noite especial aos meus amigos do chat. Agradecimentos também aí aos 245 mil inscritos aí no canal do Batista, né? Sempre atentos aí aos nossos encontros, ouvindo, né, as convicções dos participantes, criando, né, as próprias suas convicções. Lembrando que nessa quinta-feira, amanhã,
às 21 horas, teremos aí um hangout maravilhoso com o ufólogo Jackson Camargo. Ele trará, né, mais assuntos referentes à ufologia e estará respondendo as perguntas aqui do chat do YouTube e também da nossa maravilhosa bancada. Então amanhã, Jackson Camargo às 21 horas. Domingo teremos um hangout diferente. O Pedro trará, né, a explicação de um grande invento que ele criou, um gerador autossuficiente capaz de gerar, né, energia aí por tempo indeterminado a custo muito baixo, né? Ele explanará como é isso, né? E será de grande proveito, né, para os conhecimentos de todos. A todos vocês, gratidão por mais, né, essa maravilhosa audiência e nos reencontraremos amanhã à noite. Namastê.